De volta com o Conta Mais, hoje recebendo a Tamara Costa para a gente aprofundar, ou conhecer e aprofundar o conhecimento em links patrocinados, né? A importância disso aí nesse novo mundo, né, da mídia, de propaganda e marketing. Tamara, vamos agora para a operação mesmo, né? Eu preciso entrar nesse ambiente digital. Ou não, eu preciso vender mais, né? Eu quero aparecer mais. Uma ferramenta é o Google. Uma ação é link patrocinado, né? E aí, não sei se a pessoa de casa percebeu, faz busca no Google, põe uma palavrinha lá e vai aparecer o seu site lá, ou o seu blog, dependendo se você pagou ou não, se você tem organicamente muitos acessos, né? O seu trabalho, né? A Link Search entra onde? Como é que ela assessora? Por que é importante essa assessoria de profissionais, né? Para que você tenha realmente mais assertividade nas configurações todas? Essa pergunta eu vou adorar responder. Leve todo o tempo do mundo. Ótimo, eu vou tentar simplificar a resposta. Tá? Fez aqui para mim um desenhozinho agora na hora do intervalo. Isso. Diz aí. Vamos pensar assim. A primeira coisa que a gente tem que entender é quais as palavras-chave que a gente vai utilizar. Porque a palavra-chave, ela pode envolver vários termos dentro dela. Então, por exemplo, tênis é uma palavra. Tênis para corrida é outra palavra com 3 termos. Então você tem que escolher, e cada uma tem um valor diferente. Então você tem que escolher minuciosamente quais são as palavras que você quer trabalhar. Depois você precisa agrupar essas palavras. Então as palavras relacionadas a tênis ficam no grupo, as palavras relacionadas a cama ficam no outro grupo e assim por diante, conforme produto ou categoria de produto e tal. Depois que a gente escolher as palavras-chave, que aí vem a situação. Tamara, mas eu sei quais são as palavras-chave. Não preciso de uma pessoa especialista em configuração para me dizer quais são as palavras-chave. No quesito palavra-chave até agora, o que a gente faz? A gente não só faz um estudo, mas também existem alguns macetes técnicos, tá? Que aí não cabe falar aqui, porque senão eu vou deixar o pessoal com dor de cabeça, porque é muita informação técnica, mas existem, por exemplo, 5 maneiras de configurar uma única palavra-chave dentro de um grupo. E dependendo da maneira como você configura, o valor do clique também muda, né? Então, assim, escolher as palavras-chave e conseguir trazer esses macetes técnicos para essas palavras. Depois desse grupo de palavras-chave, ela deve estar atrelada a um anúncio, que é o que vai aparecer. Digitou a palavra-chave, apareceu um anúncio. Esse anúncio, geralmente, as boas práticas, né, dizem que você tem que fazer pelo menos 2 anúncios para cada grupo de palavras-chave. Para você entender, por exemplo, o que te atrai mais. Por exemplo, você vende uma aliança, você é um e-commerce de aliança, né? O que atrai mais o cliente? Um anúncio varejo, por exemplo, 10 vezes sem juros no cartão, ou um anúncio mais dê um amor de aliança para o amor da sua vida? Às vezes é um apelo emocional, às vezes é um apelo mais varejista. Então a gente faz um teste, que a gente chama de teste AB, para entender qual é o tipo de anúncio que envolve mais aquele consumidor. Então você tem que fazer diversos grupos, e cada grupo ter 2 ou mais anúncios para fazer esse teste. O anúncio que for mais interessante para o usuário é o que mais vai ser clicado. O Google vai entender isso no mesmo instante e vai começar a exibir ele mais vezes do que o outro. Tá? Nesse anúncio tem extensão de chamada, então assim você pode colocar o teu telefone ali para a pessoa te ligar, tirar dúvidas. Tem mercados, por exemplo, o mercado de decoração, de móveis e decoração. Ele é um mercado que as pesquisas dos insights da própria Google que a gente tem acesso, eles mostram que 88% das vezes as pessoas elas costumam procurar a loja no Google primeiro. E aí essa loja se torna uma opção de compra. E em 60% das vezes o internauta vai até a loja para comprar aquele imóvel. Mas ele só foi até a loja porque a loja se tornou uma opção dele porque ela estava no online. Então, se não dizer assim, olha, meu segmento não, porque o cliente gosta de comprar na minha loja. Sim, mas ele só foi até a sua loja porque ele pesquisou no online antes. Então, ele achou você porque você estava bem ranqueado lá. Exatamente, você precisa ser uma opção. E a opção é quando ele começar a pesquisar.
e ele vai pesquisar na internet. Isso é fato. Então, ele pode não finalizar a compra lá, mas se procura de tudo. Advogado, psicólogo, tudo. Tudo que vocês podem imaginar, terapeuta de casal, né? Coisas assim que você nunca imaginaria, procura-se. Às vezes com menor intensidade, às vezes com maior intensidade, mas enfim. Então, isso até agora a gente só falou de anúncios e palavras-chave, né? Depois a gente tem a questão o estudo do comportamento desse internauta. Então, qual é o horário do dia, por exemplo, que ele clica mais? Qual é o horário do dia que ele compra mais? Qual é o horário do dia que ele entra em contato com a empresa mais? Porque às vezes tu não tem um site de vendas, mas tu tem um site de geração de contato comercial. E isso é tão importante quanto. Coloca-se um scriptzinho, uma programação dentro do site para a gente conseguir contabilizar quantas pessoas entraram em contato. Então a gente vai saber quantas pessoas viram o anúncio, quantas pessoas clicaram no anúncio, quantas pessoas entraram em contato pelo Fale Conosco ou efetivamente compraram, dependendo do estilo do site. Então a gente tem que entender quais são os horários do dia, os dias da semana, porque assim a gente consegue configurar, por exemplo, eu quero aparecer 20% mais de vezes no horário das 3 da tarde de terça-feira, porque nesse horário a gente percebeu que neste mercado, para este site, funciona para ganhar mais contato comercial. Ou então o determinado, sei lá, segundas-feiras para aquele cliente, às 10 da manhã não é um bom horário. Mas já foi depois de uma primeira tentativa de palavras-chave, né? Isso, a gente sempre indica assim, ó, deixa tudo aberto para todos os horários, para todos os dias da semana, olha o que o internauta, o comportamento que se teve, ou seja... Você vai só afunilando, exato. né? Abre a conta, configura-se a campanha, bota essas palavras-chave, os anúncios, faz a extensão de chamada, extensão de endereço, então tem que colocar o endereço. Não é à toa que existiu aquela lei há um tempo atrás para os e-commerces, né? Porque assim, o que se fala? Se coloca um site na internet, eu não confio, eu não sei se eles vão realmente me entregar o produto. Então, foi se estipulado o endereço, tanto que todos os anúncios a gente acha importante colocar o endereço. Mas onde se coloca o endereço na configuração do Google? Porque não está tão explícito, você vai ter que... É um menu gigante, então você tem que sair procurando, né? E aí é o que eu falo, você pode até estudar e fazer sozinho, porém você precisa de tempo, dedicação, e aí você vai acabar saindo do seu core business para entrar num outro business que é tentar gerenciar aquela conta. Então você vai deixar de repente atender o teu contato comercial lá que é do teu negócio, digamos que você é um advogado, então você vai deixar de explicar como funciona a Constituição, de repente, para um cliente teu, para começar a tentar configurar a gestão de conta de Google, sabe? Mas, enfim, aí, voltando. Horários do dia, dias da semana, dias do mês, disposição geográfica. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele está no interior de Minas Gerais e concorre diretamente com a Netshoes. Como que ele vai fazer para vender? Netshoes investe muito dinheiro na Google, né? E ele investe muito pouquinho e nem tem condição de bater a Netshoes. Porém, o que a gente tem aí? Não, mas ele está no interior, de repente lá a Netshoes demora muito tempo para entregar. Então, por que ele não faz uma ação de digital específica da região geográfica onde ele está e fala, você pode retirar o seu produto na hora? Porque a pesquisa do EBIT, agora do ano passado, falou isso, que os internautas hoje, eles não estão tanto dando mais importância para o frete, que antigamente se dava muita importância para um frete grátis ou coisa do gênero, mas sim no tempo de entrega. Vai demorar, não vai demorar, isso é importante. E aí, com uma ação, por exemplo, regional, que dá para se fazer uma estrutura de campanha na região, a gente consegue fazer. Então, tu pode fazer por raio. Então, eu instalo vidros elétricos, eu consigo fazer uma campanha por raio. Eu só quero atingir 2, 3, 5 quilômetros ao redor de onde eu estou. Eu tenho uma lavanderia, eu só quero pegar a vizinhança da lavanderia, porque é uma questão bem localizada. Ou, eu quero pegar só os clientes daquela determinada cidade. A gente consegue fazer. Determinado estado. Não, eu quero estado 1, 2, 3, 4. Não, eu quero o Brasil inteiro. Eu quero fazer para o mundo todo. Dá para fazer. Entendeu? Então, mas assim, isso é configuração, né? Configuração. Até a então palavra-chave. A gente só está na configuração. Aí depois vem todo... Eu estou apressando que a gente está terminando o nosso tempo. Aí depois a gente tem o Analytics, que você vai ter todas as respostas de comportamento do usuário dentro do site. O Analytics é uma outra ferramenta que é disponível pelo Google e é uma ferramenta gratuita que você tem que instalar no teu site e ele te dá o comportamento do usuário, por exemplo, tempo de navegação, as páginas que ele rejeitou, que ele saiu, né? Sendo bem específica, as páginas que ele ficou mais tempo olhando. Porque imagina se, por exemplo, tu tem uma página que tem um texto enorme
e o cliente entrou e saiu daquela página. Desculpa, ele rejeitou, porque ele não leu aquele texto. Então, será que aquele texto realmente é importante? Será que aquele texto não atrapalhou a venda? Ou que nem acontece algumas vezes, você vê no Analytics que muita gente saiu da página depois que viu o frete, por exemplo. Então, por que não fazer uma medida específica para aquelas pessoas que saíram do frete só para elas oferecer um frete grátis, por um determinado momento? Isso a gente consegue fazer também, tendo a avaliação do Analytics. E aí você volta, de repente, para fazer novas palavras-chave, muda toda a sua configuração. Tudo. De acordo com esse acompanhamento que você... E até sendo assim bem específica, você tem os links patrocinados do Google, né, que é essa ação de mídia digital. Aí você tem a pesquisa, que é isso que nós estamos falando aqui. Ainda tem a questão do display, que é outra vertente do link patrocinado, mais a versão mobile, que está muito em alta, e ainda tem a versão do YouTube. Então, assim, se a gente fosse dividir, se a gente fosse organizar o conteúdo dos links patrocinados, a gente está falando de das 4 opções que o cliente tem. Então, assim, a configuração que eu falei foi só de As outras são um pouco mais complexas. Pois é, assim, então, é cada um no seu quadrado, né? Estamos aqui para isso, né? Tamara, infelizmente, nosso tempo terminou, mas... eu ainda tenho um monte de dúvidas, né? Assim, eu acho que o pessoal de casa também se interessa bastante por essa nova abordagem de mídia, né? Então, é um caminho sem volta, né? Não tem como você ficar fora disso aí, né? E não só de Google, né? Tem uma série de outras ferramentas também. Você tem que estar nas redes sociais, tem que aproveitar a internet hoje em dia, não tem como você disse, mesmo que você tenha clientes que são clientes físicos, eles vão até você, isso, né? Uma das coisas até, não querendo te interrompendo, uma das coisas que eu gostaria de deixar registrado aqui, hoje a Linksearch, eu sou gaúcha, né? E a Linksearch nasceu em São Paulo. E eu vi o mercado de São Paulo amadurecer em relação à informação desse serviço, desse produto que a gente está falando. A Linksearch ela veio para João Pessoa e também se colocou à disposição de Belo Horizonte esse ano, justamente para ir levar essa informação para os estados que ainda não têm uma informação, não tem alguém especialista para poder sentar com esse cliente, com esse empresário e explicar o quanto ele pode economizar e trazer fazer com que esse dinheiro retorne em dinheiro para ele, porque é isso que é o objetivo. A gente investe em mídia para trazer uma receita. E nesse momento, a Linksearch ela é a única parceira Google Premier do Nordeste inteiro. E na Paraíba, nós somos os únicos representantes da Google. Então, assim, pode contar com a gente veio aqui para isso, para amadurecer o mercado, para ajudar, para poder, assim, realmente fortalecer a economia do próprio estado. Porque não é possível que hoje, em abril, a gente fez uma pesquisa junto com a Google que em 98% das vezes que alguém digita uma palavra-chave em São Paulo, aparece um anúncio. Aqui na Paraíba, 24% das vezes. A gente precisa usar melhor essa mídia e a gente veio aqui para isso. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Tamara, por esse teu tempo, por esse bate-papo aqui. Obrigada a você. Essas explicações. E venha mais vezes, volte mais vezes. Combinado? Obrigada, viu? Você de casa, muito obrigado pela audiência. Até um próximo Conta Mais.